nós finalizaremos a carta de Paulo aos Gálatas. Olha que benção. Nós vamos finalizar essa carta abençoada que tem edificado a nossa fé durante todos estes meses. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 11. Abram lá, ou conecte, e vamos acompanhar. Gálatas 6, a partir do verso 11. Hoje nós terminaremos a carta de Paulo aos Gálatas. E o grande tema dessa carta, a grande tese que Paulo defendeu nessa carta, é a seguinte: a liberdade cristã. Paulo defendeu nessa carta a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A liberdade que ele conquistou por nós lá na cruz do Calvário. E Gálatas capítulo 6, a partir do verso 11, está aqui registrado os últimos conselhos do apóstolo Paulo para as igrejas da Galácia. Então olha só, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ô Pai amado, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua santa palavra. Fala conosco, ó Deus. Dai-nos um coração humilde para ouvir, para discernir a Tua palavra. Então, Pai, ilumina as nossas mentes através do Espírito Santo para entender o texto sagrado e ministra, Senhor, poderosamente em nossas almas, pois nós dependemos de Ti e queremos ouvir a Tua voz através das sagradas letras. Sobretudo, nos submetemos a Ti através da Tua palavra e agradecemos pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês sabem muito bem, nós caminhamos meses e meses nessa carta. Vocês sabem que quem a escreveu foi Paulo, o apóstolo. E ele a escreveu mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. Existe um debate sobre isso, mas muitos dizem que foi o ano 50. E esses crentes, chamados Gálatas, eram os cristãos que viviam na região da Galácia. Hoje é a região da atual Turquia. E quando Paulo e Barnabé plantaram igrejas naquela região, pregando o evangelho e estabelecendo uma liderança em igrejas, depois que eles saíram de lá, alguns judaizantes, isso é, alguns judeus lá de Jerusalém, foram visitar essas igrejas. E o grande problema é que os judaizantes, eles não foram para somar, mas eles foram para dividir o trabalho missionário de Paulo naquela região. E o grande problema que foi promovido naquela região foi o seguinte,
que Paulo tinha ensinado a mensagem da cruz, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Paulo deixou bem claro no seu evangelho, que Jesus ensinou, que nós somos salvos, perdoados, conectados com Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós cremos nos méritos de Cristo lá na cruz. O sacrifício de Jesus é suficiente. E a nossa fé que recebemos nos habilita a crer em Deus. O grande problema dos judaizantes é que eles eram legalistas. Eles disseram assim, não, nós não somos salvos somente pela fé. Nós somos salvos pela fé mais a observância da lei de Moisés. Então, além da fé, vocês precisam cumprir a lei de Moisés para cooperarem para a salvação de vocês. Então não é somente pela fé, como Paulo tinha defendido e ensinado. O grande problema é que os Gálatas, eles foram influenciados a circuncidarem. A circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão lá em Gênesis 17. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Então a circuncisão passou a ser um emblema nacional do povo judaico. Mas eles usavam a circuncisão como meio de salvação. Além disso, eles tinham que se submeterem às dietas alimentares. Eles não podiam comer alguns alimentos que eram proibidos no Antigo Testamento. E também eles tinham que cumprir as festas religiosas, os dias sagrados, mas todo esse compêndio tinham que ser praticados como meio de salvação ou como colaboração para a salvação. E Paulo, sabendo dessa bagunça, dessa heresia, ele escreveu essa carta, denunciando os falsos mestres e corrigindo a fé vacilante dos Gálatas. Porque Paulo, ele foi, em primeiro lugar, denegrido pelos judaizantes. Os judaizantes estavam denegrindo o apostolado de Paulo e eles estavam pervertendo o evangelho que Paulo tinha pregado. E Paulo ficou tão aborrecido que ele disse o seguinte, olha, se nós, ou se um anjo do céu, vos pregar um outro evangelho, do qual já foi anunciado, que seja anátema. Se tiver um outro evangelho de outra natureza, que não é o evangelho de Jesus, é uma maldição. Maldito quem ensina e maldito quem recebe a informação e crê na informação. Então por isso que um evangelho distorcido, gente, é um veneno. É um veneno que entra sorrateiramente para acabar com a fé das pessoas. Aí Paulo escreveu a carta de Paulo aos Gálatas. Bom, o contexto aqui de Gálatas capítulo 6. Nós podemos dividir Gálatas de 3 maneiras. Capítulos de 1 e 2, Paulo lhe defende o seu apostolado. Capítulo 3 e 4, Paulo defende o seu evangelho. E capítulo 5 e 6, Paulo defende a ética cristã. E Paulo fala sobre o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Agora o contexto aqui de Gálatas 6, de 11 a 18, Paulo está concluindo a sua carta aos Gálatas. O mesmo embate que ele travou desde o início da carta ainda está em andamento. Agora, porém, Paulo desmascara os falsos mestres e mostra sua real motivação. A questão não era tanto o zelo religioso, mas a conveniência dos judaizantes. Os judaizantes não queriam ajudar aqueles cristãos. Mas era uma questão de conveniência e uma questão de promoção, ludibriando a fé dos outros. Eles queriam escapar da perseguição por causa da cruz de Cristo. Os judaizantes não estavam preparados para suportar a pressão que cai sobre os seguidores daquele que morreu sobre a maldição da lei. Então os judaizantes, além de influenciar para a heresia, eles estavam influenciando os Gálatas a guardarem a lei por causa da pressão dos judeus nacionalistas daquela época. Por esta razão, entregaram-se a uma busca desenfreada de glória para si mesmos, ao fazer discípulos de sua causa hipócrita. Esse é o grande problema. Os judaizantes estavam fazendo discípulos segundo as suas imagens e promovendo a hipocrisia religiosa nas igrejas da Galácia. Um comentarista bíblico chamado Mary Tenney, ele afirma que essa porção da epístola tem a intenção de servir de sumário do significado do livro inteiro. Paulo aplicou o golpe inicial e o testemunho final,
que tirou seu ensino do terreno do argumento abstrato para o terreno da realidade pessoal concreta. O teólogo Risby, ele afirma que nas últimas palavras da epístola, Paulo faz um contraste entre a falsa e a verdadeira religião. Isso aqui é muito importante. Entre os falsos ministros e os verdadeiros ministros. Ele já havia deixado claro que era necessário escolher entre a escravidão e a liberdade. Nós vimos isso no capítulo 5, versos de 1 a 12. Entre a carne e o espírito, capítulo 5, versos de 13 a 26. E entre o viver para si mesmos e viver para os outros, capítulo 6, versos de 1 a 10. Agora, ele apresenta um quarto contraste. Viver em função do louvor dos homens ou viver para a glória de Deus. Versos de 11 a 18. Com isso, o apóstolo trata da questão da motivação. Aqui está o grande problema que Paulo diagnosticou. A motivação. Os judaizantes estavam buscando a Deus com a motivação errada. E quem busca a Deus com a motivação errada vai chegar no caminho errado. Mas Paulo estava influenciando os cristãos da Galácia a buscarem a Deus com a motivação certa. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar sua máxima atenção para a exposição do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta. A Bíblia está aberta? Tá? Fechou a Bíblia? Mantenha aberta. Olha o verso 11. Olha o que ele escreve. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho, né? Tem uma tradução que diz assim: vejam com que letras grandes escrevi a vocês por minhas mãos. Existem 3 posições sobre essa atitude gramatical de Paulo. Por que Paulo colocou em letras grandes essa frase aqui, em letras garrafais? Por quê? Primeiro, a visão deficiente de Paulo forçou a utilizar letras grandes. Lembre-se, capítulo 4, verso 13 e verso 15. Verso 13 diz que Paulo, ele passou na Galácia para pregar o evangelho por causa de uma enfermidade. Ele ficou doente quando ele passou naquela região. E no verso 15, Paulo falou assim: olha, se fosse possível, vocês dariam os seus próprios olhos para mim. Então, muitos comentaristas chegam à seguinte conclusão, que Paulo teve algum problema sério nas vistas. Talvez ele escreveu com letras garrafais por problemas visuais. Mas a segunda posição, em vez do estilo cursivo normal da escrita, utilizado por escribas profissionais, ele usava letras de forma grandes, com frequência usadas nos anúncios públicos daquela época, para salientar o conteúdo da carta em vez de sua forma. Então é uma ênfase, né? Da mesma forma, quando nós digitamos algum texto e colocamos em letras garrafais para trazer uma certa ênfase, talvez Paulo aqui escreveu com letras grandes para trazer uma ênfase. Olha, preste atenção no conteúdo e na finalização da minha carta. A terceira posição pode ser uma ironia, talvez. Naquela época, usava-se letras grandes para chamar a atenção das crianças, naquela época. Então, talvez, ele usou letras grandes para dizer assim: meus irmãos, vocês são crianças na fé. Vocês são muito infantis. Para serem enganados pelos judaizantes, depois que vocês foram doutrinados, isso é coisa de fé infantil. Então, talvez seja uma ironia para puxar a orelha dos crentes da Galácia. Então não sabemos o porquê ele colocou em letras grandes. Às vezes, Paulo, ele ditava suas cartas. E muitas vezes um amanuense ou um secretário que redigia suas cartas. Ele ia ditando e muitas vezes ele ia escrevendo. Então parece que isso aconteceu na carta aos Gálatas. Aconteceu em 1 Coríntios 16, 21, Colossenses 4, 18, 2 Tessalonicenses 13, 17. Paulo fala assim: olha, eu escrevi através do meu punho. Então muitas vezes ele ditava, um amanuense, um secretário escrevia, e no final da carta ele colocava suas últimas considerações como se fosse uma assinatura e a bênção apostólica. Mas muitos comentaristas advogam que foi Paulo que escreveu para mostrar uma forte autenticidade no conteúdo dessa carta,
Porque Paulo estava muito triste com o desvio doutrinário dos Gálatas. Mas olha o verso 2. No verso 12, ele começa a destacar um problema que é na carta toda. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esse foi o problema dos judaizantes. Eles estavam se ostentando sobre a fé dos outros. Os judaizantes eram motivados pelo orgulho religioso e queriam impressionar os outros com sua piedade exterior. Jesus já tinha condenado isso. Lá em Mateus 6, quando ele falou da atitude dos fariseus, que os fariseus, eles promoviam algumas atitudes religiosas para serem vistos, para serem aplaudidos. E Paulo aqui também está condenando essa atitude hipócrita e religiosa. E os judaizantes, eles estavam se ostentando sobre a fé daqueles Gálatas. E diz aqui que eles queriam obrigar os Gálatas a se deixarem circuncidar. Como eu falei, a circuncisão era a marca de autenticidade do judeu e havia se tornado o último estágio na conversão de um homem gentil à religião judaica. Alguns cristãos judeus acreditavam que os gentios tinham de aceitar a circuncisão antes de serem salvos. Esse é o grande problema. O problema é a concessão. Como a fé não era suficiente para os judaizantes, eles estavam ensinando o seguinte: olha, a circuncisão é um estágio, você precisa se circuncidar para você se habilitar para a salvação também. Mas Paulo, ele mostra um grande problema. Os judaizantes estavam circuncidando os gentios porque também eles estavam com medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Lembre-se, aqui no contexto, a perseguição dos judeus contra os cristãos estava começando. Estava começando a fermentar essa ideia de perseguir os alunos de Cristo, os apóstolos de Cristo. E muitos judaizantes queriam fazer isso, queriam que os gálatas se circuncidassem para que não fossem perseguidos. Então, tipo assim, eles queriam que os gálatas fizessem aquilo que o povão quer para que não fossem perseguidos, por causa da cruz de Cristo. Mas olha o verso 13. Paulo diz assim: pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Essa palavra se gloriar pode ser se orgulhar, se gabar. Aqui tem outros problemas. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eles querem que vocês se submetam à circuncisão, mas existe um problema. Nem eles mesmos guardam a lei. Olha que hipocrisia. Os judaizantes estavam influenciando eles a guardarem a lei, mas eles mesmos não guardavam a lei. Que credibilidade é essa? É mais ou menos aquela coisa, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aquele povo não guardava a lei e estava promovendo a lei nas pessoas. Mas aqui Paulo identifica o seguinte, que para eles não se submeterem à circuncisão, para que eles não se gloriassem na carne. Sabe o que estava acontecendo com os judaizantes? Eles estavam se gabando pelo número do proselitismo que estava crescendo. Quanto mais pessoas que estavam se circuncidando, mais eles estavam se gabando pelo número de pessoas que estavam se submetendo à lei de Moisés. O pastor John Stott declara que os judaizantes eram obcecados por estatísticas eclesiásticas. Eles idolatravam os números. Eles caíram na rede da numerolatria, quando se gabavam de tantas circuncisões em determinado ano. Eram exatamente como muitos ministros que ainda hoje se gabam de ter feito tantos batismos no ano. Então era uma questão de orgulho, sabe? Quando eles se gloriavam, era uma questão de orgulho, de soberba. E eles se prenderam na numerolatria. Olha, hoje, esse ano, nós circuncidamos 100 pessoas, 100 homens. E eles usavam esse número para se promoverem.
Risby afirma que o principal objetivo desses falsos mestres não era ganhar almas para Cristo, nem ajudar os cristãos a crescerem na graça. Seu propósito era ganhar mais convertidos para então se gabar. Eles desejavam causar excelente impressão exterior, não realizavam a obra para o bem da igreja, nem para a glória de Deus, mas somente para a própria glória. Eles queriam se mostrar. Eles queriam ter aprovação. É a bendita necessidade de aprovação. Eles estavam se agabando pelo número de pessoas que eles estavam desviando do evangelho e circuncidando. Mas aí, olha a opinião de Paulo no verso 14 sobre isso. Paulo, ele registrou bem assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A palavra grega para gloriar-se é uma expressão básica de louvor, diferente da palavra em português, a qual necessariamente inclui o aspecto de orgulho. Paulo se gloriava e se regozijava no sacrifício de Jesus. Então olha só, gente, quando ele usou essa palavra gloriar-se, tanto em Coríntios, tanto em Romanos, tanto em Gálatas, significa uma expressão de louvor. Ele agradecendo a Deus, regozijando a Deus por aquilo que Deus fez por nós, através de Jesus, lá na cruz. Então não é uma questão de orgulho humanamente soberba ou soberbo. É um ato de agradecimento a Deus, de adoração a Deus. E Paulo está dizendo assim, olha, longe de mim gloriar-me, senão na cruz. Porque na cruz, Jesus, de maneira histórica, de maneira divina, ele fez algo maravilhosamente sublime para todos nós. Sublime. É nisso que eu me glorio, é nisso que eu me orgulho. Eu me orgulho do meu mestre que fez algo por mim, que sou pecador. E quando ele fala assim, pelo qual o mundo está crucificado para mim, isso aqui é interessante. Mundo aqui na linguagem paulina é o sistema de princípios e valores de uma sociedade alienada dos absolutos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu me orgulho do meu mestre, mas eu estou crucificado. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vivo mais os princípios deste mundo. Os valores deste mundo não me encantam mais. Os prazeres deste mundo não me atraem mais. Essa sociedade se afastou de Deus, escolhendo o pecado. Mas olha só, quando Cristo morreu na cruz por mim, eu também fui crucificado para este mundo, e esse mundo para mim não tem mais nada que preste, que no qual eu venha me envolver. Porque Jesus pagou pelos meus pecados. Tem um comentarista chamado Adolf Paul, ele explica esse verso dessa maneira. Na sexta-feira da paixão, Deus inverteu a situação de tal maneira que para Paulo o mundo aparece como acusado, refutado, condenado e executado. Com isso também caducaram os direitos do mundo sobre ele. O mundo não tem mais nada a comandá-lo. E Paulo não está mais comprometido com nenhum dos seus conceitos, critérios, normas e demandas. Paulo foi desconectado do mundo por meio da cruz de Cristo. No contrafluxo, o mundo declarou Paulo deserdado. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu não pertenço mais a esse mundo, eu estou aqui. Mas eu não pertenço mais a esse mundo por causa da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz para me tirar desse mundo. Decaído, afastado, enterrado pelo pecado. Eu não sou mais daqui. E Paulo fala, longe de mim me orgulhar nisso, mas eu me orgulho em meu mestre, naquilo que ele fez por mim lá na cruz. Aí no verso 15 ele diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura.
Ou algumas traduções dizem assim, ou ser nova criação. Nada que se faz ou se deixa de fazer na carne, nem mesmo a cerimônia religiosa, faz qualquer diferença no relacionamento de uma pessoa com Deus. O que é externo é irrelevante e sem valor, a menos que reflita uma justiça interior genuína. Sabe o que Paulo está dizendo? A circuncisão não é nada. A circuncisão é um emblema nacional dos judeus, não é para os gentios. Mas a incircuncisão também não é nada. O mais importante é ser uma nova criatura. Sabe o que é ser uma nova criatura? É ser uma pessoa convertida por Jesus. Ser uma nova criatura, na linguagem paulina, é ser uma pessoa que foi radicalmente transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Isso é importante. Não é a circuncisão, não são as cerimônias religiosas, mas o ser uma nova criatura, um novo ser humano redimido pelo sangue de Jesus. Isso é que é mais importante. Nessa nova criação, a atividade do Espírito Santo na vida do cristão começa a reverter os efeitos da queda e a produzir uma nova pessoa. É por isso que em 2 Coríntios 5,17, Paulo escreveu assim, guarde esse versículo. Diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está aqui. A maior evidência do Evangelho na vida de uma pessoa chama-se nova vida. Nova vida, gente, essa é a maior evidência que alguém foi impactado pelo poder do Evangelho e o resto é conversa fiada. A maior evidência que nós fomos impactados pelo Evangelho é a nossa nova vida. Não somos os mesmos quando experimentamos o Evangelho de Jesus. Ser nova criatura é ter um novo nascimento. E novo nascimento aqui não é sobreviver a um acidente de trânsito. Novo nascimento aqui é ser convertido por Deus. É um ato sobrenatural que Deus faz dentro de nós. E que isso é externalizado através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através do nosso estilo de vida. E é por isso que no verso 16 ele diz assim, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. É interessante que a palavra regra aqui é uma palavra grega que é a palavra cânon, né? Cânon, assim como a Bíblia, né? O cânon é o conjunto de livros que foram agrupados. A palavra cânon, que significa vara de medir, significa régua, era a medida padrão do carpinteiro. A igreja tem uma regra pela qual se orientar. É o cânon da Escritura, a doutrina dos apóstolos, a doutrina da cruz de Cristo. Essa é a regra pela qual a igreja deve andar e continuam a julgar-se e a reformar-se. Então a Bíblia é o nosso cânon, é a nossa régua de medida. É a régua que mede a nossa fé, é a régua que mede a nossa conduta. E Paulo está dizendo, olha, a todos que andarem conforme esta regra. E Paulo, ele está considerando a carta dele como palavra de Deus. Porque Paulo, ele recebeu de Jesus essa autoridade. O apostolado de Paulo, ao registrar uma carta, essas cartas, elas estavam se tornando palavra de Deus, mediante o trabalho dos apóstolos autorizados por Jesus. E Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu escrevi para vocês, essa carta que eu escrevi para vocês é Bíblia, é palavra de Deus. E todos aqueles que andarem sobre essa régua, sobre essa regra, sobre essa norma, vão receber paz e misericórdia. E serão o Israel de Deus. Olha que lindo, paz e misericórdia para quem anda nesta regra. Os resultados da salvação. Os resultados da salvação é paz. O que é paz? Aqui, é um novo relacionamento do cristão com Deus. Isso é paz. Então, paz aqui não é ausência de problemas.
Paz aqui é um novo e restaurado relacionamento que o cristão tem com Deus. Aí ele sente paz, paz com Deus. E misericórdia é o perdão de todos os pecados cometidos. Então quem anda segundo as regras recebe paz e misericórdia e se torna o Israel de Deus. Essa expressão se refere ao recém-constituído povo de Deus. A marca identificadora deles é o Espírito Santo e não a circuncisão. E como um grupo inclui tanto os judeus como os gentios. A igreja é o Israel de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é matéria de muito debate. Mas deixa eu passar para vocês o que eu apoio, sinceramente. A igreja é o Israel de Deus. O Israel de Deus não é o Israel que está lá em conflito com o Hamas. O Israel de Deus hoje é a igreja, constituídos de judeus convertidos e de gentios, que somos nós, os estrangeiros, aqueles que não são judeus. Esse é o Israel de Deus. O Israel de Deus tem como emblema não mais a circuncisão, como é no povo israelita, mas o nosso emblema é a presença do Espírito Santo, que está tanto nos judeus, assim como nos gentios, e em todos nós. Aí no verso 17, olha só na sua Bíblia, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Agora entenda, essa palavra molestar aqui no grego não é o mesmo na língua portuguesa, tá? Não significa que Paulo estava sendo violentado sexualmente, não é isso. Molestar aqui, algumas traduções diz assim: quanto ao mais, ninguém me importune, ninguém me perturbe, ninguém me inquiete, ninguém me crie dificuldades. Paulo está dizendo: vocês, judaizantes, parem de me denegrir, parem de falar mal de mim, parem de tentar manchar as minhas credenciais. Sabe por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Marcas aqui, a palavra grega para marcas é estigmata. Sem dúvida, essas marcas foram os ferimentos que ele recebeu em diversas perseguições por amor a Cristo. Amados, 2 Coríntios capítulo 11, de 21 a 28, fala que Paulo foi chicoteado, foi apedrejado. Ele sofreu fome, nudez. 2 Coríntios capítulo 11, de 21 a 28, é o currículo do apóstolo Paulo. E ele trazia literalmente no corpo cicatrizes dos açoites, das pedradas, das pancadas. E tudo isso por causa da sua fé. E ele não desistiu em proclamar o evangelho. Ele dizia: olha, parem de me denegrir, porque eu trago na minha vida, na minha alma e no meu corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Vocês não conhecem o meu ministério. Vocês não conhecem o meu caráter. Eu trago no meu corpo as marcas. Interessante que essa palavra estigmata, marcas, era usada no grego secular para referir-se às marcas feitas nos escravos pelo ferro em brasa. Então, naquela época, os escravos eram marcados com ferro em brasa, visando indicar que eles pertenciam a um determinado proprietário. Ah, sabe o que Paulo está dizendo? Eu também tenho uma marca. Eu tenho a marca de Jesus, eu sou escravo de Jesus. Eu não sou mais escravo do diabo. Eu não sou mais escravo desse mundo. Eu sou escravo de Jesus. Eu tenho em mim as marcas do sofrimento de Jesus. A palavra estigmata era usada ainda em referência a tatuagens religiosas que os sacerdotes pagãos utilizavam para identificar o Deus a quem serviam. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Eu também tenho minhas marcas. E as minhas marcas revelam o Deus que eu adoro. Esse Deus chama-se Jesus. Jesus de Nazaré. Os soldados eram tatuados, eram marcados também com o nome do seu batalhão. E Paulo também, olha, eu tenho as minhas marcas também, porque eu sou um soldado de Cristo. E tarefa dada é tarefa cumprida. Eu vou continuar pregando o evangelho. Então, naquela época, as marcas eram usadas pelos escravos, pelos sacerdotes pagãos e pelos soldados. E Paulo, pegando o significado dessa palavra, estava dizendo assim: eu tenho as minhas marcas também. Eu trago em mim
as marcas do sofrimento de Jesus. Então, na época, as pessoas costumavam ter tatuagens no corpo para identificar que pertenciam a determinada pessoa, instituição ou divindade. E Paulo está dizendo, eu tenho as marcas de Jesus. Aí Paulo finaliza a carta dele. Olha que lindo, verso 18. E ele finaliza assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém? Agora olha só, a graça. Paulo termina a sua carta exaltando o assunto principal da carta, a graça. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Sabe por que nós fomos salvos? Sabe por que nós fomos perdoados? Por causa da graça. Nós não fomos perdoados por merecimento. O ser humano não tem mérito nenhum, seja em sua religião, seja em sua ética, seja em sua moralidade, seja em sua caridade. O ser humano não tem mérito nenhum. A graça é quando Deus viu pecadores miseráveis como eu e você, e pelo seu amor, Ele resolveu nos perdoar, sacrificando o próprio Filho, morrendo por nós, pagando pelos nossos pecados. Isso é graça. Nós recebemos de graça. E a graça não é algo conquistado. Eu tenho que fazer para conquistar, para receber a graça. Não, a graça, ela foi derramada sobre nós, sem nós merecermos. Aí Paulo, ele está usando essa palavra na finalização da carta, que no qual ele advogou na carta inteira. Assim como os judaizantes estavam dizendo, não, vocês não são salvos pela graça, vocês precisam fazer para merecer, vocês precisam guardar a lei, vocês precisam circuncidar, vocês precisam cooperar para a salvação de vocês. Paulo falou, não, vocês não entenderam o Evangelho. O Evangelho revela o seguinte, nós somos salvos pela graça, ninguém merece nada. É Deus nos buscando, é Deus nos abraçando, não é o ser humano recebendo porque merece. Ele termina com a palavra da graça. Sabe o que é interessante? Quando nós estudamos no seminário religiões comparadas, e nós pegamos todas as religiões que já existiram e que existem, e nós pegamos o cristianismo, só o cristianismo tem a palavra graça. Em todas as religiões tem a palavra amor, justiça, perdão, mas só no cristianismo tem a palavra graça. Sabe por quê? Nas outras religiões, você tem que fazer para merecer. É o ser humano buscando a Deus. É o ser humano na tentativa de se salvar buscando a Deus. No cristianismo, é Deus buscando o ser humano. Essa é a diferença. As iniciativas são diferentes. Nas religiões pagãs, nas religiões do mundo, é o ser humano praticando a sua religião na tentativa de merecer alguma coisa. Toda a lógica religiosa tem isso nas suas tradições. Agora, na fé cristã, não. Na fé cristã, mostra o seguinte, é um bando de miseráveis pecadores que mereciam o inferno, mas Deus, pela sua iniciativa, resolveu nos buscar, nos abraçar, nos salvar e nos perdoar baseado no seu amor e não baseado em nós. Isso é graça. Amém? E ele fala, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está. A fonte da nossa fé, Jesus. Paulo estava advogando mais uma vez, Jesus, que nasceu em Belém, que foi crucificado e ressuscitado em Jerusalém, que apareceu a mim. A graça de Jesus esteja com o espírito de vocês. Esteja com o espírito de vocês. Essa graça só pode ser realmente desfrutada quando atinge o nosso espírito. E Paulo está dizendo que essa graça esteja no espírito de vocês. Porque se estiver no espírito de vocês, vocês não vão perder tempo com as obras religiosas, com a lei de Moisés. E ele fala amém. Amém é uma palavra hebraica, assim seja, usada para enfatizar e confirmar uma declaração. Paulo conclui essa carta da liberdade invocando a bênção sobre a igreja. Paulo levava as marcas de Jesus em seu corpo e a graça de Jesus em seu espírito. E ele termina a carta. Amém? O que esse texto tem a ver conosco? Quais são as lições que nós tiramos desse texto? Já expliquei o texto. Agora eu quero aplicar o texto, eu quero apresentar para vocês, quem está aqui, quem está assistindo,
5 lições. 5 lições que nós aprendemos aqui, porque não falei o tema da mensagem. Baseado nesse texto, eu quis falar sobre as marcas do verdadeiro cristão. Então eu quero apresentar para vocês 5 marcas do verdadeiro cristão, como Paulo defendeu em toda a carta. 5 marcas. A primeira marca de um verdadeiro cristão: o verdadeiro cristão não vive na hipocrisia. Essa verdade está no verso 12 e no verso 13. Porque os judaizantes, eles eram altamente hipócritas. Os falsos mestres buscavam a aprovação dos homens para escaparem da perseguição. Olha que problema. Além de buscar a aprovação e bajulação dos homens, eles faziam isso para se livrar da perseguição, porque afinal de contas, seguir Jesus pega mal, né? Eu posso perder alguns privilégios, eu posso perder dinheiro. Então, olha, vamos pegar leve na fé. Hipocrisia. Hipocrisia. E um verdadeiro cristão, a marca de um verdadeiro cristão é aquele que não vive na hipocrisia. Os falsos mestres revelam sua hipocrisia ao ostentar os números estatísticos. Isso é presunção. Sabe o que os judaizantes estavam fazendo? É o que muita gente faz hoje de maneira errada. A minha religião é melhor do que a de vocês. A minha religião é mais importante que a sua. Isso é presunção. E por vezes hipocrisia. Porque se fosse também não precisa falar. A pessoa vai entender. Mas a primeira marca de um cristão é que ele não vive em hipocrisia. Os judaizantes não eram sinceros. Porque Paulo falou no verso 13 que eles influenciavam as pessoas a circuncidarem, mas eles mesmos não guardavam a lei. Hipocrisia, falta de sinceridade. Os judaizantes, eles queriam glória para si. Eles queriam se mostrar. Eles queriam status. Queriam. O grande problema, meus amados, é que a hipocrisia produz a arrogância. E quantas pessoas arrogantes há nesse mundo? Arrogância, presunção, o sentimento de superioridade, soberba, orgulho. Olha, você não sabe o que eu já fiz na minha religião. Ilusão, esse que é o problema. Ilusão é aquela tentativa que a pessoa pensa que está agradando a Deus, mas não está. É uma ilusão. A hipocrisia produz mau testemunho. Esse é o maior problema. Mau testemunho na sociedade, na família, na comunidade. Mau testemunho. E as pessoas, gente, as pessoas observam isso. Elas olham isso. O mau testemunho dos crentes. Na família. No trabalho. Falta de credibilidade. A hipocrisia produz isso nas pessoas, falta de credibilidade. E as pessoas só ouvem por educação. E outros se desviam para não ouvir. Falta de credibilidade. Não tem credibilidade na boca da pessoa. Autossuficiência. Autossuficiência, não, eu me basto. E a hipocrisia, ela produz a necessidade de aprovação. Necessidade de bajulação. A pessoa quer ser bajulada o tempo todo. Ela quer mostrar os seus números de tantas pessoas que circuncidou. Necessidade de aprovação. Cuidado. Paulo aqui, ele está confrontando a hipocrisia na vida dos judaizantes. E hoje, a nossa hipocrisia está sendo confrontada. Cuidado. A primeira marca de um cristão é que ele não vive na hipocrisia, como viveu os judaizantes. Segunda marca. O cristão, ele tem a motivação correta. Verso 14 se resume numa frase: gloriar-se na cruz de Cristo. Paulo não se gloriava em si mesmo, na sua religião ou na sua autenticidade, não. Ele se gloriava na cruz, naquilo que Jesus fez por nós. A cruz de Cristo é a nossa única fonte de exultação. Se tem algo que você precisa se orgulhar, significa cruz de Cristo. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aí sim você pode se orgulhar.
Porque nenhum outro homem que pisou nesse mundo fez o que ele fez. Ele morreu por um povo pecador. E não continuou na cruz, ele ressuscitou. Os outros morreram e continuam no túmulo até hoje, sendo venerados e idolatrados. Jesus, o nosso Jesus, morreu na cruz. A cruz está vazia e o túmulo está vazio. Ele prometeu voltar. Nós nos gloriamos em Cristo e essa é a motivação certa. A nossa motivação é cristocêntrica. A cruz de Cristo é o palco onde estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Somos livres deste mundo. Deixa eu definir mundo de novo. Mundo é o sistema de princípios e valores dessa sociedade alienada dos absolutos de Deus. Nós não temos nada a ver com esse mundo mais. As nossas ideologias não são as mesmas. A nossa motivação não é o mesmo desse mundo. Este mundo não nos encanta mais. Gente, isso é tão lindo. Quando Deus converte os nossos corações, esse mundo não tem mais razão. A gente está aqui para cumprir uma missão, sabemos disso. E faremos com muita garra. Mas esse mundo não nos encanta mais. Nada nos encanta mais. Os seus princípios, as suas promessas, as suas propostas, os seus privilégios, os seus planos, os seus prestígios, a sua popularidade, os seus presentes, nada nos encanta mais nesse mundo. Os seus prazeres, nada nos encanta mais. Porque agora nós conhecemos a Jesus. Isso nos basta, isso nos satisfaz. O que nos encanta e nos atrai é a mensagem da cruz de Cristo. Jesus morreu por mim, homem pecador como eu sou. Jesus me deu o que eu não merecia, a salvação e o perdão. Jesus me aceitou para viver com Ele. Isso nos encanta e nada nesse mundo consegue substituir aquilo que Jesus nos oferece. Nada. Nada, nem dinheiro, nem sexo, nem patrimônio, nem ouro, nem prata, nem diplomas, nada. Nada nos encanta mais. Fazemos algumas coisas só para cumprir o protocolo. Mas sabemos que aquilo que está em nós é muito mais sublime, que mantém a nossa fé e a nossa vida nessa terra. Amém? A motivação certa é a marca do verdadeiro cristão. Terceira marca. A terceira marca de um verdadeiro cristão é ser uma nova criatura. Verso 15. A circuncisão nada é, a incircuncisão nada é, mas o ser uma nova criatura. O pastor John Piper, ele fala que ser uma nova criatura é uma pessoa que nasceu de novo, que teve um novo nascimento. Olha só o que ele fala sobre o novo nascimento. O novo nascimento não é sobre melhorar quem você é, mas sobre criar um novo você. O novo nascimento não é um você melhorado. Um novo nascimento é um novo Rodrigo. Não é um Rodrigo melhorado pela religião. O novo nascimento é um novo Rodrigo que nasceu de novo. É um novo você que nasceu de novo. Ser nova criatura é uma pessoa que recebeu a regeneração. Sabe o que é regeneração? Regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, dele fazendo uma nova criatura em Cristo. Isso é regeneração. Isso é novo nascimento. Isso é ser nova criatura. Amados, quando Deus converte os nossos corações, quando Ele abre os nossos olhos para entender a mensagem da cruz, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós nos tornamos novas criaturas. É um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. É uma nova visão de mundo. É uma nova criatura. É isso que Jesus faz na vida de todo aquele que nele crê. Ele muda a pessoa de dentro para fora. E é inadmissível quando as pessoas não se tornam novas criaturas. Quando estão próximas do Evangelho. Tem alguma coisa errada. E isso que está errado não está em Deus, está na pessoa. Quando você vê pessoas que não são novas criaturas,
Está há tantos anos na igreja, mas não é nova criatura. É os mesmos pecados, os mesmos hábitos, as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, as mesmas quedas. Uau, o que está acontecendo? Deixa eu te falar. A cruz de Cristo cria um novo homem. A cruz de Cristo cria uma nova mulher. A nova criação é um contraste com a velha natureza do ser humano. É isso que Jesus faz em nossas vidas. É esse evangelho que Paulo estava defendendo ali com os Gálatas. Olha, vocês não precisam de circuncisão, o importante é ser nova criatura. É uma pessoa que foi transformada pelo evangelho. Se é um homem fiel, depois que ele conhece o evangelho, ele passa a ser um homem fiel à sua esposa. Se é com a esposa que era infiel, depois que conhece o evangelho, começa a valorizar o casamento e a família. Se era uma pessoa que era escravo do dinheiro, agora não é mais escravo do dinheiro, mas vive para a glória de Deus. Se era uma pessoa, como eu já vi com os meus olhos, pessoas viciadas em crack, mas quando foram alcançadas pelo evangelho, tiveram as suas vidas radicalmente transformadas, se tornaram novas criaturas. Negar isso é negar a minha experiência de conversão. Todos aqueles que confiam em Jesus se tornam novas criaturas. E quando eu falo nova criatura, eu não estou falando de perfeição. Mas eu estou falando de novo. Novos hábitos, novas práticas, novas intenções, novas motivações. Oh, gente, esse é o milagre da conversão. Esse é o milagre da conversão. Eu concordo com o pastor João Calvino que dizia: a circuncisão era um disfarce aos olhos dos homens, mas a regeneração é a verdade dos olhos de Deus. É Deus que regenera. A circuncisão era uma obra feita pelas mãos dos homens. A regeneração é uma obra feita pelas mãos de Deus. Olha que lindo. Oh, gente, Deus regenera ainda hoje. É por isso que nós pregamos o evangelho. É por isso que nós insistimos, porque quando o evangelho entra no coração das pessoas, tornam as pessoas novas criaturas. Novas criaturas que um dia vai habitar os novos céus e a nova terra, de Apocalipse 21, e vai viver com Jesus. Só vai habitar no novos céus e nova terra quem se tornou nova criatura em Cristo Jesus. É um novo relacionamento com Deus. Aí, essa pessoa pode dizer como Jó: olha, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho um relacionamento contigo, eu te conheço, Deus, através do sacrifício do teu filho. Nova criatura. Eu pergunto para você, você é uma nova criatura? A sua vida testifica isso. O pastor não precisa te monitorar para saber. A sua vida testifica isso. Quarta marca. A marca do verdadeiro cristão é aqueles que vivem sobre as regras das Escrituras. Como Paulo falou no verso 16. Olha, aqueles que viverem conforme esta regra, paz e misericórdia esteja sobre vocês e o Israel de Deus. As regras têm a ver com a palavra de Deus, a Bíblia. Regras aqui é a doutrina dos apóstolos, então, como está em Atos 2,42, que dizia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A regra aqui é o Evangelho de Cristo. Regra aqui é a Bíblia, a palavra santa e poderosa de Deus. Então a marca de um verdadeiro cristão são aqueles que vivem sobre as regras das Escrituras. A igreja tem uma regra para a sua orientação. A igreja de Cristo tem uma regra, a palavra de Deus. É essa regra que vai nos formatar. É essa regra que vai nos moldar. É esta regra que vai nos guiar em toda boa obra. A igreja é o Israel de Deus quando segue essa regra. Nós somos povo de Deus e pertencemos realmente a Deus quando nos submetemos a essa régua de medida, a Bíblia. É ela que vai avaliar as nossas ações, os nossos planos, é ela, a Bíblia. Então a marca do verdadeiro cristão, segundo Paulo, são aqueles que vivem segundo essa regra. A igreja desfruta de paz e misericórdia apenas quando segue essa regra. Paz, relacionamento correto com Deus.
misericórdia, o perdão dos pecados. É tudo que nós precisamos. A marca do verdadeiro cristão é quando ele vive segundo essas regras. Não é essas regras mais a circuncisão. Não é essas regras mais os compêndios religiosos. Não. É essa regra que nos revela a verdadeira fé e a verdadeira religião. Quinta e última marca. A marca de um verdadeiro cristão são aqueles que levam as marcas por seguir a Cristo. Deixa eu chamar a sua atenção. Verso 17, Paulo falou que ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas dos sofrimentos de Jesus. E Paulo deixou bem claro em 2 Timóteo 3,12, ele deixou bem claro, olha só, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então olha só, Paulo deixou bem claro que se você quiser viver como um cristão sincero nesse mundo, você vai ser de alguma forma perseguido. Seja bem-vindo. Você vai ser perseguido. Você não vai ser aplaudido. Você vai ser perseguido, hostilizado, rejeitado, zombado. O seu nome vai ser motivo de piada. Paulo era conhecida pelas suas marcas por causa da perseguição, por causa da rejeição do seu próprio povo e por causa da hostilidade contra ele. Ele foi brutalmente perseguido como bandeirante do evangelho. E Jesus disse, presta atenção, Jesus disse que seríamos perseguidos pela nossa própria família. Mateus capítulo 10, a partir do verso 34, quando ele falou assim, não pensem que vim trazer paz sobre a terra, eu vim trazer espada, porque eu vim promover divisão entre o pai e o filho e o pai, a mãe e a filha. E depois ele fala assim, aquele que ama pai e mãe, filhos e filhas mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de ser meu discípulo. Porque todo aquele que tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai achá-la. Jesus deixou bem claro que a nossa família querida vai ser os primeiros que vão nos perseguir por causa da nossa fé. Jesus deixou claro, ele falou que veio trazer divisão entre as famílias. Então, quando uma pessoa dentro de uma família se converte e e essa pessoa não consegue mais participar das mesmas tradições, das mesmas solenidades, a pessoa começa a ter um mal-estar porque aquilo não encanta mais. Aí começa a perseguição. Aí começa as palavras malditas. Ah, agora você é crente. Você não tem mais prazer. É lógico, nós participamos por educação e por amor também, mas nada nos encanta mais. Exemplo, eu vou falar, talvez eles até vão assistir. Eu não tenho mais prazer de participar das festas dos meus parentes. Não significa que eu estou me isolando deles, não é isso. Eu sempre, quando posso, estou com eles, lá no estado de São Paulo. Mas o sentimento não é o mesmo. Os valores não são os mesmos. Porque aquilo que os encanta não me encanta mais. Você entendeu? Eu me sinto um peixe fora d'água. Você se sente assim também? É assim como eu me sinto. Eu tenho me sentido há 25 anos seguindo a Jesus. Sabe por quê? São marcas que a gente leva. É o estigma que nós levamos, as marcas. E Jesus disse que seríamos perseguidos pela própria sociedade. Jesus falou, olha, vão levar vocês diante de tribunais. Vocês serão maltratados. E João capítulo 15, verso 18, Jesus falou assim, olha, se odiaram a mim, odiarão a vós também. Mas Jesus disse em Mateus 5, verso 10 e 12, a última bem-aventurança. Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E quais são as perseguições que nós sofremos hoje? Há vários tipos de perseguição. Primeiro, a perseguição física.
É difícil no Brasil, mas se você visitar alguns países totalitários, os nossos irmãos são agredidos fisicamente por serem seguidores de Jesus. Países majoritários, muçulmanos ou comunistas, em que a fé não há liberdade religiosa, os nossos irmãos estão sendo espancados. Espancados. Perseguição econômica. Alguns enfrentam isso no Brasil. Quando você começa a defender a sua fé e você não negocia a sua fé diante do jeitinho brasileiro que temos no nosso país, aí você começa a perder dinheiro. Começa a ter problema econômico. Começa a perder cliente. Porque você não vai negociar a sua fé. Porque aquilo que estão te propondo, Deus chama de pecado. Eu conheci um corretor de imóveis lá em São Paulo que perdeu uma venda milionária porque ele não queria mentir. Perdeu uma venda milionária na Alphaville de São Paulo. Perdeu. Sabe por quê? Porque ele não quis corromper a fé dele. Perseguição econômica. Quando você decide abraçar a ética cristã na sua profissão, se prepara, você vai começar a perder alguns prestígios, algumas promoções. Como o Dr. Marcos Eberlin na Unicamp, chegou um momento que ele falou assim, olha, não creio mais na teoria da evolução, eu creio na criação, inclusive a ciência comprova isso, que nós somos criados por Deus. Ele foi perdendo prêmio acadêmico, foi perdendo prestígio. É isso. Essa é a marca de quem segue a Jesus. Não vai ser aplaudido, você vai ser rejeitado e zombado, como louco. Olha o louco no meio acadêmico. Perseguição ideológica, quando você começa a não comungar com certas ideologias que se chocam com a fé cristã e você diz, não, eu não creio nisso, não me envolvo nisso. Essa ideologia não tem a ver com os meus princípios. Aí você tem duas opções, ou você se corrompe, ou você não se envolve nas ideologias humanistas e satânicas desse mundo. As novas configurações familiares. Você respeita, olha, eu respeito, mas eu não concordo com essas novas configurações familiares, porque Deus criou homem e mulher. Ponto. E aí tem a perseguição ideológica, você começa a perder promoção, prestígio, cadeira. Você perde a voz. Você não vai ter mais voz na sociedade. Perseguição também através do sentimento das pessoas, cinismo, indiferença. É assim que as pessoas nos tratam. É assim. Mas Jesus falou que isso aconteceria, mas estas são as marcas de quem segue a Jesus. Amém? Mas vamos falar igual Paulo. Que ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas do sofrimento de Cristo. Eu sou de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Eu termino essa carta. Eu termino essa epístola. Hoje terminamos a carta de Paulo aos Gálatas, cujo tema é a liberdade cristã. Eu termino com algumas perguntas que a carta toda nos ensinou. Primeiro, você é livre ou escravo? Você é livre ou escrava? Quem é você? Você é livre por Jesus ou você continua na escravidão da prática do pecado? Segunda pergunta, você está vivendo nas obras da carne ou no espírito? Já trabalhamos esse texto aqui. Terceira pergunta, você está vivendo para si mesmo ou para os outros? Quarta pergunta, você vive em função do louvor dos homens ou vive para a glória de Deus? Quinta pergunta, você é um legalista ou um libertino? Legalista é aquele que precisa cumprir regra para se salvar. Como o judaizante estava ensinando. O libertino é aquele que diz assim, não, Deus já me perdoou, então eu tenho licença para viver no pecado. E faz da graça de Deus uma graça barata. Você é legalista? Cheio de regras? Cheio de pose? Ou você é um libertino, usando a liberdade que Cristo te deu para viver no pecado? Eu espero que nenhum dos dois. Você entendeu que o verdadeiro evangelho Você entendeu o verdadeiro evangelho ou ainda crê no outro evangelho, que é anátema, que é a maldição? Você entendeu o verdadeiro evangelho durante todos esses meses, diante da exposição de Gálatas? E eu termino com uma pergunta sublime, a mais importante dessa noite. Você é uma nova criatura?
Você é uma nova criatura. Só vai para o céu quem é uma nova criatura. Só vai para o céu quem teve um novo nascimento. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Nos céus não vai entrar religioso. Não vai entrar judaizante. Não vai entrar porque cumpriu as tradições religiosas dos pais. Vai entrar quem nasceu de novo, quem foi convertido por Jesus e por causa desse poder de Jesus foram transformados nova criatura. Você é uma nova criatura? Se não é, eu quero convidar você humildemente a se arrepender dos seus pecados nessa noite e de uma vez por todas entregar a sua vida a Jesus. A crer não em você, mas crer nos méritos de Cristo lá na cruz, que ele foi sacrificado para morrer pelos nossos pecados e para nos reconectar com Deus. Só assim, quando o ser humano crê no sacrifício de Jesus na cruz, aí ele recebe o quê? Paz e misericórdia. E ele começa a viver conforme as regras de Deus e para a glória de Deus. É isso que você quer? Entregue a sua vida a Jesus. Não seja um legalista, não seja um libertino. Não vive nas obras da carne. Não espere aprovação, mas siga Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, oh, como dependemos de Ti. Derrama sobre nós a semelhança dessa chuva. Derrama sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Faça de nós novas criaturas, nova criação, com novo relacionamento contigo. E aceita-nos como os teus filhos. Perdoa os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Se há alguém aqui, Pai, nessa igreja, ou quem está assistindo, que não tomou essa decisão, que possam tomá-lo agora. E com arrependimento e fé, que possam se aproximar de Jesus e viverem para a glória do Senhor. Pai, obrigado por essa epístola que formatou a nossa fé e que nos fortaleceu diante das demandas da vida. Aplica, Senhor, essas verdades no meio do teu povo, o Israel do Senhor. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém